Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a justiça de Deus no nosso caminho. E nós oramos para que essa justiça de Deus nos abençoe tanto diretamente quanto indiretamente. Todo tipo de injustiça que possa, Senhor, de alguma maneira nos prejudicar, de forma direta ou indireta, nós colocamos diante de Ti e pedimos a justiça do Senhor. Tu és o Deus que batalha em nosso favor, em favor da nossa casa e do nosso propósito. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti. E como está escrito na Tua palavra, vós vos calareis e eu pelejarei por vós. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está batalhando as nossas lutas. O Senhor está batalhando as nossas guerras. Tu estás protegendo a nossa frente, a nossa retaguarda, o lugar que nós estamos. E nenhum mal prevalecerá no nosso caminho. Cancelamos agora todo plano de morte, todo plano do inimigo, todo tipo de inveja, de maldade, de contrariedade, tudo aquilo que resiste, o que o Senhor colocou na nossa vida. Nós ordenamos agora que todo mal caia por terra. Quebramos completamente todo tipo de influência espiritual, todo tipo de maldade, todo tipo de ação contrária e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu oro, Pai, para que cada pessoa nessa noite seja fortalecida pelo Teu poder. E eu quero liberar uma palavra profética, Pai, sobre aqueles que estão nesse propósito, buscando a justiça de Deus nas portas. Eu oro em nome de Jesus para que tudo aquilo que foi roubado deles, ou que pertencia a eles e que foi desviado do caminho deles, incluindo boas oportunidades, bons empregos, incluindo recursos adicionais e todo tipo de conexão, todo tipo de abertura que o Senhor tinha para eles, mas que de alguma forma isso foi tirado do caminho deles, que volte multiplicado para as suas mãos, para a sua vida, para o seu caminho, no nome de Jesus Cristo. E cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, Pai, nós oramos que mesmo que houvesse uma boa oportunidade ou grandes recursos lá atrás e que de alguma maneira saiu do nosso caminho, que agora o Senhor nos dê algo novo. O Senhor coloque algo atualizado na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que haja cura agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, e que todo mal seja removido, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Derrama da Tua graça, derrama do Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos firmes nesse propósito de oração, crendo no que o Senhor Ele está fazendo. Hoje é o 13º dia do nosso propósito e estamos crendo em grandes coisas que Deus já está trabalhando. Amém? Eu confesso para você que eu vi muita coisa se movimentando nesse propósito, muita coisa se movimentando. E Deus falou muito comigo também hoje a respeito da importância de nós aprendermos a ouvir a Deus. É incrível, eu já expliquei isso para vocês, mas para aqueles que são novos, que estão me acompanhando, sempre que eu estou muito próximo, sabe, de entrar em uma atmosfera profética, Deus começa a me dar muitas palavras e parece que há uma ampliação na minha visão, há uma ampliação, sabe, na minha mente. E Deus começa a me mostrar muitas coisas e hoje Ele me deu uma palavra nesse sentido. Eu tenho hoje Escola de Profetas aqui em Orlando. Vai ser um tempo de adorar a Deus, vai ser um tempo de
ouvir o Senhor e vai ser maravilhoso. Hoje à noite começa a nossa Escola de Profetas e domingo pela manhã eu farei um culto aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Quero adorar a Deus junto com os meus irmãos e depois estarei retornando para o nosso Brasil. Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu ouvi um testemunho que a minha esposa compartilhou comigo. Deus usou a minha esposa de uma maneira tão linda num caso aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque essa mulher, ela saiu do Uruguai e ela foi até um culto que eu fiz lá no Rio Grande do Sul. E a minha esposa orou por ela depois na fila de oração quando terminou o culto. O nome dela é Ruth. E ela escreveu assim: Deus abençoe, eu quero contar um testemunho. Quando estivemos em Santa Maria, a profeta orou pelo meu ventre e por meu filho e disse que Deus estava nos libertando da maldição. Desde esse dia, meu filho está bem e não tem mais medo. E eu estou grávida. Ela engravidou com 44 anos, olha só. Foi por Deus, eu não ficava grávida, mas eu sei que Deus me libertou. Eu não queria mais a essa idade, mas sei que Deus mandou e isso tem um propósito. Deus continua usando sua vida como um instrumento valioso nas mãos do oleiro. E aqui depois ela comenta outras coisas. O filho dela tinha síndrome do pânico. E a minha esposa orou por ele. E ele foi abençoado por Deus. A partir daquele dia parou de ter medo. E ela engravidou. Então eu fico maravilhado com esses testemunhos porque é uma simples oração, mas mais poderosa do que a arma mais poderosa que existe aqui nesse mundo. Então, nós precisamos crer no poder da oração. Essa oração que está entrando todos os dias aqui no seu lar, essa oração que está tocando na tua vida, que está tocando na tua família, você não tem ideia do que Deus está operando. Eu fui num restaurante ontem aqui nos Estados Unidos, um empresário me convidou para orar por ele, para conversar com ele, e nós fomos juntos no restaurante. E quando eu estava saindo do restaurante, uma mulher me reconheceu, né, pelas lives e tudo mais, e ela falou um pouco comigo a respeito de um vídeo de 1 minuto, sabe esses vídeos que eu compartilho de 1 minuto? Ela disse que ali Deus falou com ela e mudou a vida dela. Então eu digo que a nossa vida, ela precisa estar totalmente em Deus, porque não é o que a gente faz como homem que pode mudar a história de alguém, mas quando estamos conectados em Deus e a luz de Jesus Cristo está na nossa vida, Jesus faz coisas que passam da nossa capacidade de entender como, né? Porque, sabe, um vídeo de 1 minuto mudar a vida de uma pessoa, uma oração libertar uma pessoa da síndrome do pânico e uma mulher que não podia engravidar, isso é milagre de Deus? Isso é a ação do Espírito Santo? Amém? A Ele toda a glória. Adore a Deus aqui, você que está chegando nessa oração, adore a Deus. Eu senti de contar esses testemunhos para você e declare aqui nos comentários: estou firme. Amém? Agora nós vamos caminhar nesses últimos 3 dias aqui do propósito, que é hoje, sábado e domingo. Segunda a gente começa um outro propósito, que no domingo eu aviso vocês esse propósito. Mas fique firme nesse final de semana para concluir esse propósito. Deus está fazendo muitas coisas. Então escreve aqui: estou firme. Amém? Que nada tire você da presença de Deus, nada tire você, sabe, daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, em nome de Jesus. Também quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração agora, deixa a tua curtida aí, amém? Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E tem um sininho aí, esse sininho aí, tem que clicar nele para ativar as notificações. As pessoas dizem assim: eu não sou avisado. É porque não ativou o sininho. Tem um sininho aqui, tá? Clica no sininho e aperta o botão ativar todas as notificações. É gratuito, mas sempre que você
Quando você fizer isso uma vez só, o YouTube vai avisar você toda vez que eu entrar ao vivo, tá bom? Olha a palavra que Deus me deu, tá lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 50, inclusive um trechinho dessa palavra eu vou ministrar na Escola de Profetas hoje à noite, tá? Olha o que está escrito. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Eu estava orando pela manhã, depois da oração da manhã, e Deus falou muito comigo aqui nessa palavra. Inclusive, é uma palavra profética que eu vou até liberar hoje dentro da Escola de Profetas. Davi, quando foi enfrentar Golias, a Bíblia diz que Saul quis emprestar a armadura dele para Davi. E Davi foi vestido com a armadura de Saul. E ele até tentou caminhar com aquela armadura, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque algumas coisas que as pessoas querem que a gente carregue não é o que Deus tem para a nossa vida. Então começa por aí. Essa é a primeira instrução de Deus para você. Às vezes você pensa que você precisa daquilo que o outro está carregando. Não. Você precisa daquilo que está nas suas mãos. Nós sonhamos sempre com muitas coisas. Sonhamos em ter uma boa casa, sonhamos em ter um bom carro, sonhamos em ter nosso próprio negócio e sonhamos muitas vezes viver o que outros estão vivendo. E queremos, seguir o mesmo caminho deles. De certo, se eu fizer o que ele está fazendo, então eu também vou enriquecer. Se eu fizer o que ele está fazendo, eu também vou prosperar. O único ensino que nós podemos compartilhar uns com os outros e que é poderoso e que pode mudar a nossa vida, e isso é comum a todos, é o ensino da palavra de Deus. O que eu aprendo com Deus e eu compartilho com você, se você usar isso, você vai ser abençoado. Agora, você querer fazer o que o outro faz e querer prosperar como ele prospera, não vai funcionar para você. E é nesse ponto que as pessoas ficam patinando na vida. Porque elas aprenderam a viver a corrida dos outros e não viver a sua própria corrida. Davi compreendeu que o empréstimo de Saul não era para ele. Tem gente que chega até você e quer ser teu sócio. Tem gente que chega até você e diz, eu te empresto isso para você começar. E às vezes Deus não quer que você pegue um empréstimo de alguém. Deus não quer que você pegue alguma coisa de alguém. Mas se você aceitar tudo que os outros querem para a sua vida, você não se move naquilo que Deus tem para a sua vida. Davi entendeu que a armadura de Saul não dava certo nele. Davi entendeu que aquela armadura, não era para ele. Então Davi agradece Saul, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado, pela sua generosidade, mas eu vou agradecer, eu vou usar o que eu tenho. E quando Davi, então, desce ao ribeiro, pega 5 pedras, pega a sua funda e vai contra o gigante, todos os olhos do exército estavam sobre Davi. E eu fico imaginando a multidão de pensamentos ali naquele momento. Um dizendo, mas é esse menino que vai lutar contra esse gigante? E ele não está carregando uma espada, ele não está carregando um escudo. Será que nós vamos ser envergonhados aqui agora? Você tem que entender uma coisa. Davi foi muito corajoso ao acreditar naquilo que Deus havia dado para ele. Nós temos que acreditar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Temos que acreditar que o dom que Ele nos deu, o talento que Ele nos deu, a graça que Ele nos deu, as oportunidades que Ele nos deu, as conexões que Ele nos deu, são suficientes. São suficientes numa batalha. São suficientes para termos vitória.
são suficientes para vencermos aquilo que vem contra nós. E a Bíblia diz então que Golias partiu contra Davi e Davi começou a arremessar sua funda e atirou em direção a Golias. Diz que afundou a testa de Golias. Foi certeiro, porque quando você usa o que Deus te dá, você tem assertividade. Quando você usa o que Deus te dá e acredita que Deus vai usar o que você tem para te abençoar, você consegue prevalecer contra qualquer adversidade, você supera as situações contrárias da vida. E olha o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que então Golias cai. O que Davi faz? Ele corre até Golias, pega a espada de Golias, porque ele estava sem espada. Lembrando que ele recusou a espada do rei, ele recusou aquela espada, mas Deus deu a ele a espada do inimigo. Deus deu a Davi a espada do inimigo, para terminar com o serviço. Você tem que entender uma coisa. Quando você usa o que Deus te deu, Deus te entrega aquilo que está nas mãos do teu inimigo. Eu vou ministrar isso hoje na escola de profetas. Isso vai ser uma partezinha do que o Espírito Santo me falou, que eu preciso ministrar na escola de profetas. Mas uma coisa fica clara. Houve uma transferência espiritual aqui. Houve uma transferência e eu quero que você entenda uma coisa. As transferências espirituais, elas acontecem no mundo espiritual quando você caminha com fé em Deus. As transferências acontecem quando você aprende a discernir a voz de Deus. Isso é tremendo. Houve uma transferência espiritual aqui. Deus não aceitou a espada de Saul, mas Deus trouxe a espada de Golias para Davi. Você tem que aprender que quando você recusa a fazer as coisas do jeito do homem e você deseja e decide fazer as coisas do jeito de Deus, Deus traz para as tuas mãos aquilo que é muito melhor e que muitas vezes está nas mãos de outro, vai vir para as tuas mãos. Isso é tremendo. Então eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você caminhar com aquilo que Deus tem lhe dado, se você aprender a correr a sua própria corrida, com a ajuda do Espírito Santo, você vai vencer. E você vai ter resultados extraordinários. E coisas que estão nas mãos de outros, você não vai precisar ambicionar. Deus vai te entregar. Amém? Eu creio que Deus nos entrega coisas que nós não pedimos a Ele. Deus nos entrega coisas e eu quero que você entenda isso. Ouvir a Deus fez toda a diferença na vida de Davi. Amém? Medite sobre isso. É uma palhinha daquilo que eu vou ministrar hoje na Escola de Profetas. É por isso que eu defendo muito a questão do ambiente profético. Quando nós estamos num ambiente profético, Deus abre revelações e essas revelações podem mudar completamente o curso da nossa vida. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, amém? E escreve aqui, estou firme. Essa é a nossa declaração profética. Escreve aí, estou firme. Glória a Deus. Amém? Estou firme. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. E eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe falar também. Domingo agora, nós vamos ter um culto às 8h30 da manhã em Orlando, aqui em Orlando, nos Estados Unidos. E se você mora em Orlando ou próximo de Orlando e quiser vir adorar a Deus junto conosco, nós queremos ter um culto de adoração. Quero conhecer nossos irmãos aqui que moram nos Estados Unidos e já tem gente que vai vir de várias partes dos Estados Unidos para estar nesse culto aqui com a gente. Se você conhece alguém que mora em Orlando, convida ele para estar conosco. Convida ele para estar conosco.
convida ela, convida a família, certo? E para você reservar o seu lugar é gratuito, tá? Mas para reservar o seu lugar para adorar a Deus junto conosco, você vai ter que entrar em contato com a minha equipe. Daí eles vão anotar o nome de quem vai vir, certo? E lá no lugar que a gente alugou, vai ter uma lista para que as pessoas entrem, certo? Então é tudo muito organizado aqui e a gente quer também fazer as coisas com organização, com excelência, tá bom? Então entre em contato com a minha equipe, o nosso contato está lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. E se você quer ser um parceiro nosso da televisão, nós temos abençoado a vida de muitas pessoas através dos nossos programas de televisão. E tudo isso é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. Nós pagamos valores altos todo mês. E Deus tem sido fiel conosco, Deus tem honrado, sabe? E em todo tempo eu posso dizer, Deus está na frente. E se você sente no coração de ser um parceiro do nosso ministério, de nos ajudar nessa grande obra, ali no meu site tem os dados para você ser um parceiro ou você pode entrar em contato com a minha equipe e desejar que Deus te abençoe, que o Senhor multiplique na tua vida de uma forma sobrenatural. E meu muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu amor e ore por nós, amém? Precisamos da oração dos irmãos. Salmos 91, e se você agora puder compartilhar com 7 pessoas, faça isso, certo? Eu tenho entendido isso, meu coração brada sobre isso, e Deus falou, isso foi uma coisa que Deus falou comigo hoje pela manhã, a questão de sermos generosos com a palavra de Deus. Você sabe por que eu sou incansável aqui? Todos os dias, todo santo dia, 365 dias no ano, já por vários anos, fazendo a oração da manhã, da noite, instruindo, viajando, fazendo eventos, escrevendo livros. Sabe por que eu sou incansável? Porque eu creio que tudo o que eu tenho feito, Deus tem me retribuído. Ou seja, eu ajudo alguém, eu ensino uma pessoa a ouvir a Deus e Deus me abençoa com mais paz, com mais saúde. É por isso que a Bíblia diz, há mais alegria em dar do que em receber, e a alegria do Senhor é a nossa força, certo? Me sinto bem, me sinto feliz compartilhando com as pessoas a palavra de Deus. Você tem que sentir isso também. Por isso, compartilhe agora com 7 pessoas essa live, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Estamos firmes aqui. Amém? Com nossos pés na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós cremos na Tua provisão, cremos no Teu sobrenatural, e que nenhum mal impedirá essa pessoa de vencer. Por isso, ó Deus, nós queremos usar aquilo que o Senhor tem nos dado. E cremos, ó Deus, que o Senhor nos dará tudo o que precisamos para a vitória. No nome de Jesus Cristo, oramos agora pela justiça de Deus. Que a justiça de Deus seja liberada no nosso caminho, nas nossas portas, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, nos nossos negócios, nos nossos projetos e em nossos sonhos. Também oro para que toda obra de maldade, todo tipo de ação contrária,
todo tipo de inveja, todo tipo de malícia, todo tipo de engano, todo tipo até mesmo de arma forjada, como a Bíblia diz, de laço do passarinheiro, de ataque do inimigo, de acidente, seja removido do nosso caminho em nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta a obra do caçador do nosso caminho e do caminho dos nossos filhos, do caminho do nosso cônjuge. Guarda, Senhor. Também oro, Senhor, por essa família, para que dentro dessa família haja unidade. Oro para que dentro dessa família as brigas cessem, os desentendimentos acabem e que o respeito, o amor, a gentileza, a bondade faça parte desse lar. Oro também para que o Senhor dê força para essa pessoa. Em o nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa derramar graça sobre ele. Senhor, graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti, que cada um de nós receba uma força do Senhor, uma força sobrenatural para vencer, para avançar, para não parar, para não desanimar, no nome de Jesus. Eu oro também por todo aquele que está doente. Jesus, Tu cura. Eu sou homem e não curo ninguém, mas o Senhor é Deus e tem o poder de curar, e a nossa fé está em Jesus Cristo, que Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Por isso que essa pessoa seja tocada agora, em nome de Jesus. Jesus Cristo dá saúde, receba a cura, que toda enfermidade, todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder e com a força do Teu poder. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu apresento todos os pedidos de oração ao Senhor aqui. Todos os pedidos apresentamos ao Senhor e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que você possa ter sido abençoado com essa oração e que compartilhe. Amém? Compartilhe com o máximo de pessoas. Tenho certeza que Deus também, Ele é fiel. Amém? É um princípio, a generosidade é um princípio. Que Deus te abençoe. O Senhor derrame graça e favor sobre a tua vida. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo Senhor. Nos colocamos diante de Deus e nos posicionamos com a autoridade de Lucas 10:19, que diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada nos faria dano algum. Nós quebramos agora todo tipo de maldade, aonde o nosso nome foi mencionado, aonde nossa casa foi mencionada. Quebramos completamente a obra maligna de engano, de mentira, de difamação, de inveja, de calúnia, de malfazejo e até mesmo de orações contrárias. E declaramos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça. Onde fomos rejeitados, onde não fomos aceitos, nós pedimos, ó Deus, justiça do Senhor, a justiça do Senhor. Por isso oramos para que o Senhor nos livre de todo o mal, Senhor. Nos livre, Senhor, da manipulação dos homens. Nos livra, Senhor, daquilo que os nossos olhos não veem. Te pedimos também o livramento de acidentes. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. E toda pessoa, Pai, que tenha enfrentado lutas, que tenha enfrentado, Senhor, ataques no seu trabalho ou até mesmo dentro da sua casa, que essa pessoa seja livre agora e que a luz de Jesus Cristo ilumine a tua vida. Que todo peso espiritual saia da sua vida, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus, o Cristo vivo, o Deus da nossa vida, aquele que é o nosso Redentor. Nosso Redentor vive, nosso Redentor vive. Por isso, entregamos a Ti, Pai, toda maldade praticada pelas pessoas. Entregamos a Ti, Pai, tudo aquilo que veio para nos prejudicar, tudo aquilo que tem más intenções
más intenções que se aproximou de nós, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua proteção sobre a nossa vida, a Tua proteção sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Graças Te damos, Deus. Que Deus Te abençoe. Hoje estamos no 4º dia do nosso propósito e está na hora de você fazer a sua declaração profética. Escreva nos comentários, estou firme. Diga para todo mundo, estou firme. Firme no propósito, firme na oração. Precisamos ser como aquela mulher que incomodou o juiz iníquo até ter a sua causa ganha, até ter vitória, até ter justiça. O nosso Deus é um juiz justo. Ele vai ver a tua causa. Ele vai te ajudar. Tudo o que você tem que fazer é ficar firme. É por isso dessa declaração profética. Estou firme. Hoje é o 4º dia do propósito e nós estamos declarando que estamos firmes na presença do Senhor, que nada vai nos abalar, nada vai tirar a nossa fé, nada vai nos demover da verdade. E a verdade é que Deus está trabalhando. Eu hoje compartilhei uma verdade a respeito do silêncio de Deus. O silêncio também é uma voz. E é uma voz que diz para nós, continue, porque eu estou trabalhando nos bastidores da tua vida. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está trabalhando. Hebreus 11:1 diz que a fé é firme o fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Por isso, meu amado, continue firme, porque logo, logo você verá a mão da justiça de Deus operando em teu favor. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero começar aqui hoje dando um testemunho maravilhoso, um testemunho que nós recebemos do Vênio, é esse o nome dele, um nome diferente. Ele escreveu assim: eu venho testemunhar um milagre que Deus fez na vida de uma colega que havia sido desenganada pelos médicos e não poderia engravidar. Compartilhei as orações com ela e, através da campanha para mulheres que não conseguiam engravidar, Deus realizou o sonho dela. Ontem nasceu Maria Vitória. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus é poderoso. Não importa a impossibilidade humana, a limitação. Nós somos limitados. Muitas vezes temos problemas que outros não têm, mas cada um tem o seu problema. E esse problema, ele pode, na presença de Deus, ser resolvido, porque Ele é Deus do impossível, Ele é Deus dos milagres. Da mesma maneira que Deus operou nessa mulher que não podia engravidar, Ele pode operar na sua vida. Até a porta que você não acredita que pode ser aberta, Ele pode abrir. Então creia, você está aqui num ambiente de fé, num ambiente profético, aonde o Senhor está operando. E você que entrou aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Se não é inscrito no canal, vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje, em nome de Jesus. E quero pedir a você para ativar as notificações. É um sininho que tem aí. Você já achou esse sininho? Você clica ali, ativa as notificações e toda vez que eu entrar ao vivo aqui, o YouTube vai avisar você. Olha que maravilha, é gratuito. É só você clicar no sininho e ativar todas as notificações, tá bom? Eu quero hoje trazer uma palavra que, se você praticar, você vai viver melhor, você vai viver mais. São princípios na palavra. A Bíblia nos diz em Provérbios 10:9, quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Integridade dá longevidade para os relacionamentos. Entendeu isso? E a pessoa que é íntegra, ela se preocupa com aquilo que ela fala. Ela se preocupa com as ações dela. Porque a pessoa íntegra não é íntegra só na sua frente. A pessoa íntegra, ela é íntegra também nas tuas costas. Você já ouviu aquele ditado que quando Deus afasta alguém da nossa vida é porque Ele ouviu conversas que nós não ouvimos? Já ouviu esse ditado? Esse ditado é muito verdadeiro, porque a pessoa íntegra nem nas suas costas vai falar algo contra você. Então a integridade ela é monitorada por Deus. A Bíblia diz aqui, quem anda com integridade anda com segurança. A pessoa que é íntegra
anda com segurança. A pessoa que é íntegra está tranquila, está protegida, está blindada, está resguardada pelo Senhor. Então, note bem, a deslealdade, ela é o princípio da queda. Quando você é desleal por meio das suas palavras, quando você compartilha algo negativo a respeito de uma pessoa que você deveria honrar. Então, a deslealdade, ela também é a semente da perda. Quer perder algo? Seja desleal. A deslealdade é a semente da perda. É por isso que nós temos que ser íntegros nos nossos relacionamentos. Se você for íntegro no seu casamento, Deus vai abençoar seu casamento. Se você for íntegro para as pessoas que você trabalha, você vai trabalhar ali por muitos anos e vai prosperar e vai ser abençoado ali naquele lugar. Se você for íntegro no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus, no seu dia a dia com Deus, Deus vai te abençoar. Agora, a deslealdade, a quebra da integridade com uma pessoa, com um lugar, é a semente da perda. Por isso, preste atenção naquilo que você está plantando. Tem um outro ditado que eu lembrei agora, que diz que se não gostas do que estás colhendo, veja o que estás plantando. É verdade, a Bíblia diz que tudo que plantarmos nós vamos colher. Então, se você não gosta daquilo que você está colhendo, talvez você tenha que rever o que você está plantando no seu dia a dia. Porque as sementes estão saindo todos os dias da nossa vida. E todos os dias estamos tendo colheita daquilo que temos plantado. A história sempre recompensa a lealdade. Grave isso. A história recompensa a lealdade. Isso é uma verdade, é algo que nós temos que carregar como bandeira e guardar no nosso coração. A segunda coisa que, se você praticar, você vai viver mais, é discernir com precisão a voz de Deus. Você sabe que Gideão, quando Deus falou com ele que tinha uma obra para ele fazer, e a obra era um desafio do tamanho de um prédio de arranha-céu, Gideão colocou um novelo de lã e disse para Deus: Senhor, se é a tua vontade, e se o Senhor está falando comigo, então vai cair o orvalho só nesse novelo e toda a terra ao redor vai ficar sequinha. Daí Deus deu o sinal para ele. Ele pegou e apertou aquele novelo de lã e saiu uma bacia de água daquele novelo. No outro dia ele pediu um outro sinal para Deus. Ele disse: agora, Senhor, vai ser o contrário. O novelo vai ficar seco e todo o redor vai ter orvalho. E foi o que aconteceu. Hoje nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo na nossa vida, ele nos dá sinais mais claros e não tão complicados assim como os sinais de Gideão. Tudo que nós precisamos é buscar discernir a voz de Deus. Eu tenho feito disso a minha vida. Tenho me dedicado a ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e a ouvir com precisão. E sabe o que muitas vezes me angustia? É ver pessoas que estão na igreja e não ouvem a Deus. As pessoas estão na igreja, não sabem o que Deus tem para eles. Gente correndo para o lado errado. Gente tomando a direção errada. Gente que não está lendo a palavra, não está cumprindo princípios para entender a vontade de Deus para a vida dela. A palavra de Deus, ela carrega a vontade de Deus para a nossa vida. E fora isso, nós temos sonhos, nós temos visões que Deus dá, nós temos direções, nós temos a profecia, nós temos o profeta, nós temos a revelação, nós temos o silêncio. Ou seja, nós temos muitas maneiras de ouvir a voz de Deus, mas se você não se dedicar a ouvir a Deus, se você não se dedicar a discernir a voz de Deus, você vai ter perdas. Você vai ter perdas e você pode se afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. Você sabe qual que é o perigoso de você não discernir com precisão a voz de Deus? Os estragos que são deixados quando não conseguimos entender bem o que Deus falou. Essa é uma das coisas que eu mais me cobro. É quando eu não entendo perfeitamente o que Deus falou.
E às vezes a gente tem dificuldade pela falta de intimidade com Deus. É por isso que a intimidade com Deus vai nos afiar. A intimidade com Deus vai deixar você, sabe, no ponto certo, na posição certa para ouvir a Deus. A única coisa que você tem que compreender quando se trata de ouvir com precisão é entender que Deus fala. E o que você precisa é aprender a receber. Se Deus falou, eu só tenho que aprender a receber essa instrução. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você é: quando o conselho é recusado, tudo o que resta a você é orar e interceder. Nós queremos que as pessoas façam aquilo que a gente quer. E às vezes não vai ser bem assim. Você vai dar um conselho para o seu filho, você gostaria que o seu filho andasse na linha reta. E ele vai, sabe, para outro lado. E você diz, faz isso, e ele faz o contrário. E alguém vem e pede ajuda para você e faz tudo ao avesso. O que nós podemos fazer por alguém que se recusa a dar ouvidos ao nosso conselho? Orar e interceder. Porque eu vejo pessoas sofrendo por não serem ouvidas. Mas mesmo que você não seja ouvido pelos homens, você é ouvido por Deus. Então, quando o seu conselho ele é ignorado por outros, ore, interceda. E fazendo isso, a responsabilidade passa das suas mãos para as mãos de Deus. Então aqui, sabe, isso tira um peso de preocupação de uma mãe, tira um peso de uma preocupação de um pai, tira o peso de uma preocupação de uma pessoa que quer ajudar os outros. A gente gostaria que as pessoas seguissem nosso conselho. Sabe, tem gente que vem e me pede conselho e faz tudo ao contrário. Eu fico às vezes tão chateado com isso. E essas pessoas depois voltam e dizem, você me falou, mas eu fiz o contrário. E hoje eu entendo, sabe, que nem me chatear eu posso. Porque eu devo sempre orar e colocar nas mãos de Deus, porque eu sei que as pessoas são teimosas. E se você tem alguém teimoso próximo de você, aprenda a interceder por essa pessoa, a colocá-la diante de Deus. Não fique forçando. Você já falou uma vez, duas, três, por que você vai se estressar? Por que você vai ficar, sabe, sendo incomodado por gente que não quer mudar? Coloque nas mãos de Deus, ore. E o Senhor vai fazer a obra. E a última coisa que eu queria compartilhar com você é: ouça a dor. Porque a dor nos posiciona para ouvir. Tremendo isso, hein? A dor nos posiciona para ouvir. Algumas pessoas, elas só ouvem quando dói. Ouça a dor. A dor é: não continue sem orar. A dor diz para você: se posicione. Se posicione para ouvir. Se posicione para discernir a vontade de Deus. Nós temos que cansar de quebrar. Nós temos que cansar de perder dinheiro. Nós temos que cansar de nos desiludir, de nos iludir, na verdade, com pessoas. Você tem que cansar, sabe, de insistir numa coisa que Deus já mostrou para você que aquele não é o caminho. Então por que você vai dar continuidade naquilo? Diga assim: Deus está abrindo meus olhos. Glória a Deus. Diga: Deus está abrindo meus olhos. Deus está abrindo meus olhos. Porque a dor, ela te posiciona. A dor te faz ouvir. Eu disse para minha esposa, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente ajuda tanto uma pessoa e ainda depois fala mal da gente. Então às vezes é melhor só orar por ela do que tentar ajudar e fazer coisas, sabe, que lá na frente vai ser ruim. Alguns anos atrás, minha esposa ajudou muito uma pessoa, ajudou demais, sabe? E eu disse para ela: Ariane,
Minha esposa tem um coração muito grande e é uma pessoa que você nunca vai ver falando mal de ninguém. Minha esposa é extremamente sábia. Ela nunca, ela não desrespeita as pessoas. Quando alguma coisa acontece, ela mantém a serenidade. É uma pessoa muito centrada. Mas às vezes ela ajuda demais algumas pessoas. E naquela época ela ajudou uma pessoa. E eu sempre dizendo para ela, cuidado. O que aconteceu? Essa pessoa trouxe um problema enorme para outra pessoa. E quem é que teve que pagar a conta? Minha esposa e eu. Às vezes a gente se decepciona com as pessoas. E essas decepções têm que nos ensinar alguma coisa. Tem que nos ensinar, a ouvir mais a Deus. Se nós ouvirmos a Deus, com certeza vamos viver o extraordinário que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas que Deus já te mostrou. Eu sinto que Deus está falando com alguém agora. Tem coisas que Deus já falou contigo. Deus já te mostrou. E você que está insistindo em algo, por que você está insistindo? Por que você continua a insistir? Deus está falando contigo. A dor te posiciona para ouvir. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha sido bênção e que a partir desses princípios você viva mais. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Você que entrou agora nessa live e que ainda não fez a sua declaração profética, escreve aqui nos comentários, estou firme. Escreve aí, estou firme. Hoje é o 4º dia desse propósito, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e você vai conseguir ir até o fim desse propósito. São 14 dias, 7 mais 7. Nesses 14 dias, nós vamos ver muita coisa se movimentar. Amém? Nós vamos ver muita coisa se movimentar. E eu quero convidar todos, domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um culto especial, um culto profético, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, eu vou estar ministrando. E no final, eu quero orar contra toda injustiça e toda maldade presencialmente. Claro que eu vou transmitir ao vivo também, mas quem puder estar presencialmente conosco, esteja. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91, e você que quer ser um parceiro do nosso ministério, entre em contato com o nosso pessoal, lá no nosso site está os nossos contatos. E desde já eu te agradeço, que Deus te abençoe. Nós temos um programa de televisão que é mantido por nós, não é mantido pela igreja, é mantido por nós e é mantido também pelos nossos parceiros. Juntos, já estamos há mais de 2 anos na televisão, para a glória de Deus, levando a palavra aos lugares mais distantes e abençoando vidas. Então, gratidão a Deus, gratidão também a cada parceiro. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Eu vou orar por você agora e vou apresentar cada pedido a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, não há impossíveis para Ti. Por isso eu oro, Pai,
por toda mulher que não pode engravidar. E eu peço uma bênção sobre essa mulher, que haja cura na vida dela, na vida do seu marido, que a bênção do Senhor encha a vida dela. Eu oro também por toda pessoa, Pai, que está enfrentando depressão, que não está bem, que está enfrentando pressão de todos os lados, que nesse momento o poder de Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa e arranque agora toda depressão, toda tristeza, toda angústia, e que essa pressão e até mesmo, Pai, essa pessoa que precisa suprir a expectativa dos outros que estão próximos dela, que ela não dependa mais dela mesma, mas que ela dependa do Senhor. Meu Deus, dá força, dá graça, capacita a cada pessoa que precisa, Pai, precisa suprir as expectativas de um lugar que ela trabalha, de um lugar que o Senhor colocou ela, que o Senhor possa abençoá-la com graça e com favor. Meu Deus, que toda maldade seja desfeita, que todo laço do inimigo seja quebrado e que a vida do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Oro também para que a injustiça, toda maldade, seja visitada pela justiça do Senhor. Ele é o juiz de toda a terra e colocamos nossa causa, todas as petições, tudo que está aqui nos comentários, cada pessoa, Pai, que está firme aqui nesse propósito. Eu apresento diante de Ti cada pedido, cada nome que foi colocado aqui, Senhor, cada situação, cada oportunidade, aquilo que está sendo orado, aquilo que está sendo buscado, essa pessoa, Pai, que entrou numa situação difícil, essa pessoa, Pai, que se envolveu com um problema que não consegue sair agora, eu oro para que o Senhor dê livramento a ela, eu oro para que o Senhor tire ela dessa situação difícil, tire ela desse beco sem saída. Eu oro por um milagre, eu oro por porta aberta, eu oro por caminho que não existe, para que Deus abra um novo caminho, em nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, declarando saúde a esse corpo físico, que haja saúde do alto da cabeça até a planta dos pés e que todo mal renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque nessa vida, transforme essa realidade, tira, Pai, todos os obstáculos do caminho dela e todo inimigo, todo adversário, toda resistência espiritual, sai, em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, Pai, e oro para que a justiça de Deus brilhe no seu caminho, a luz de Deus brilhe nessa situação. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. É uma alegria sempre estar aqui com você. Uma boa noite a todos e que Jesus traga a você a resposta que você está aguardando. Em nome dele é possível. Amém? Até mais. Deus te guarde. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, um avanço sobrenatural na vida dessa pessoa e da sua família. Oramos para que o Senhor traga um fortalecimento a essa pessoa, Deus, que tem enfrentado lutas, que tem passado por vales, que tem enfrentado injustiça e maldade. Que o Senhor possa levantar os caídos, levantar os desanimados. Eu oro, Senhor, por pessoas que precisam de uma força especial, pessoas com depressão, angustiadas, tristes, ou até mesmo que perderam um ente querido. Que a unção de Deus fortalecedora toque em cada pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder agora. Toque-os com o teu favor, Senhor. Eu oro também nesse momento para que toda injustiça seja visitada pela justiça de Deus. Senhor, nós liberamos a palavra justiça sobre todas as portas da nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, que deveria chegar a nós,
e que por causa de uma injustiça não chegou, ou que o inimigo tentou tirar do nosso caminho usando pessoas, nós oramos, Pai, para que haja uma intervenção neste momento. Quebramos também o poder da maldade, o poder da inveja, o poder das palavras contrárias, toda palavra de morte, toda palavra de perda, toda palavra de inveja lançada contra nós e nossa casa, rejeitamos ela no mundo espiritual e declaramos: tudo vai dar certo, porque Jesus está na nossa vida. Entraremos por portas de promoção, sentaremos nas mesas que o Senhor está preparando, mesas de honra, mesas de favor extraordinário, porque a mão dele está sobre nós. Eu oro também por toda pessoa, Pai, que está pedindo uma provisão especial do Senhor, todo empreendedor, empreendedora, Pai, que está pedindo ao Senhor uma provisão especial nas suas finanças, na sua empresa. Eu apresento diante de Ti, Pai, e eu peço a bênção do Senhor. Que a bênção do Senhor seja liberada. Que a bênção do Senhor movimente as coisas na vida dessa pessoa. Eu oro também por esse trabalhador, essa trabalhadora, Pai, que vê os seus compromissos e não está conseguindo ver uma maneira, Senhor, de cumprir com a sua palavra. Não está conseguindo, Senhor, cumprir os seus compromissos que fez. Eu oro para que o Senhor envie uma bênção especial para essa pessoa e ajude-a, Pai, em o nome de Jesus. E também te pedimos uma sabedoria especial para resolver problemas, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, fala conosco, Pai, porque estamos posicionados para ouvir a Tua voz. Graças, Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Estamos hoje no 5º dia do nosso propósito. E você agora vai liberar aquela frase profética aqui nessa oração. Escreve aí: estou firme. Escreva com toda a fé que você tem: estou firme, em nome de Jesus Cristo. Amém? O diabo não vai tirar você do propósito. O desânimo, o cansaço, nada. Você está firme e você vai até o fim desse propósito, porque nós cremos no que está escrito na palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há momentos na nossa vida que a gente tem que buscar, não de acordo com as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas tem que buscar de coração, crendo, com fé, confiando em Deus, que Ele pode mudar qualquer circunstância. Então escreve aqui como um ato profético, aqui nessa oração, nós estamos fazendo isso na oração das 6 da manhã e das 18 horas. Libera essa palavra aqui e escreva: estou firme, em nome de Jesus. Amém? Você está firme? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Gracilza. E o testemunho dela, ela escreveu assim: a paz de Deus. Eu fiz um ultrassom e foi detectado um cálculo no único rim que tenho, o rim direito. Levei o resultado ao médico e ele me receitou um remédio e eu tomei. Depois fiz outro exame e o cálculo estava maior. O médico então disse que eu teria que fazer um procedimento e até cheguei a agendar o procedimento. Mas ouvindo suas lives da campanha de 7 dias para problemas de saúde, peguei firme com fé, orando de joelhos todos os dias com confiança. Fiz um novo exame e o resultado deu negativo. Só tenho que agradecer a Deus pela vitória. Toda a honra e toda a glória a Jesus, Gracilza. Fico feliz pelo teu milagre e você que também está em busca de um milagre, creia, Deus pode tudo. Ele pode, Ele tem o poder, Ele tem todo, eu posso dizer, a maravilha para operar na sua vida. O diagnóstico era um, eu volto a dizer isso. Muitas vezes o diagnóstico, ele até está certo, está 100% certo, mas Deus, Ele muda a realidade. Ele pode transformar a condição humana. Você crê nisso? Que Ele é Deus de milagres? Que Ele é Deus de maravilhas? Eu creio. E Deus me deu uma palavra, eu creio que essa palavra é um alerta até para você. E antes de compartilhar essa palavra, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito no canal, vamos caminhar juntos. Inscreva-se no canal agora. E se você não ativou o sininho, tem um sininho aí, ative as notificações.
clica no sininho e ativa as notificações para toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande um aviso para você não perder nenhuma oração. Amém? Então, é fundamental isso. Se não está ativado o sininho aí no seu YouTube, ativa, para você não perder mais nenhuma oração, nenhuma palavra profética aqui. O Salmos capítulo 3, verso 4 diz: Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Temos certeza de que as respostas de Deus vêm até nós, mas a gente não enxerga às vezes. E por quê? Porque não estamos esperando a resposta de Deus. Esperamos a resposta de quem nos prometeu o emprego. Esperamos a resposta daquele que disse que vai nos pagar. Esperamos a resposta até mesmo de alguém que prometeu nos ajudar, que prometeu lutar por nós. E às vezes as respostas não vêm, porque você não está olhando para o lugar certo. A Bíblia diz que a resposta vem do alto monte. A resposta vem do Senhor. Por isso que no Salmo 121, a Bíblia diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Às vezes não tem ninguém aqui nessa terra para defender você. Às vezes não tem ninguém aqui nessa terra para dar cara a tapa em teu favor. Mas então você levanta os olhos para os montes. Você levanta os olhos para Deus. Ele é o único que pode, se colocar na sua frente e lutar essa batalha que você não está achando uma maneira de vencer. Deus pode. É por isso que nós temos aqui que além do natural, além dos limites, além das respostas aguardadas, existe um Deus que pode intervir. Existe um Deus que pode mudar tudo da noite para o dia. Ele é Deus. Ele é Deus. Mesmo que agora esteja feia a situação, Deus pode mudar, porque Ele é poderoso para realizar isso. Amém? E eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Eu creio que a resposta de Deus para você. Primeiro, interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Eu vou repetir. Interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Por que a pessoa quer saber quanto que você ganha? Por que a pessoa quer saber o que você comprou? Por que a pessoa quer saber dos seus segredos? Por que ela quer ouvir as senhas, as suas senhas? Eu entendo uma coisa, a privacidade, ela tem que ser protegida. E todo aquele que quer descobrir a privacidade de outra pessoa, que está procurando, achar uma falha, que está procurando achar um erro, essa pessoa é um destruidor. Mas você não vê essa pessoa como um destruidor. Mas você já parou para pensar que pessoas que estão tentando lhe sondar, essas pessoas estão, na verdade, sendo reveladas por Deus? Exatamente. Um interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Então Deus está mostrando para você, mas você só pensa que a pessoa é um pouco passada. Você só pensa que ela gosta de fofoca. E na verdade, ela está revelando um traço do caráter dela, que ela não é confiável. Então o interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Tenha cuidado com pessoas que sondam você. Tenha cuidado com pessoas que querem saber demais. Querem saber o faturamento da tua empresa. Pessoas que querem ir além, Elas querem descobrir alguma coisa. Aparentemente é só alguém que gosta de fofoca, mas pode ser mais do que isso. Pode ser uma pessoa que quer a sua vida. Pode ser uma pessoa que está procurando uma maneira de puxar o seu tapete e lhe quebrar. Então tenha cuidado, porque quando nós oramos pedindo respostas a Deus, as respostas vêm. Mas se a gente não prestar atenção que essas respostas, elas podem estar disfarçadas de uma sutileza, nós podemos perder
a revelação de Deus. E geralmente as pessoas dizem assim, a máscara caiu, Deus me mostrou. Mas mostrou depois de ter perdido um monte com aquela pessoa. Deus quer revelar antes das coisas acontecerem. Sabe, tem coisas, eu costumo pedir perdão a Deus e também buscar me perdoar de algumas coisas. Como assim? Às vezes nós tomamos decisões erradas. E sabe o que me dói mais? É quando Deus avisa. E a gente diz assim, Deus avisou, mas não deve ser, sabe? Não deve ser tão ruim isso. Mas às vezes é muito ruim. E a gente vai passando por cima. É que nem quando você está com o GPS ligado no carro, você está numa viagem, e o GPS ele avisa você de um perigo à frente, ou de um buraco. E você pensa, não, é só um buraquinho. E às vezes é uma cratera. Pode quebrar um aro, pode furar o pneu, pode trazer atraso para você, pode trazer prejuízo, ou é uma outra coisa no seu caminho. Você não diminui a velocidade. Quando nós somos avisados de algo, nós temos que diminuir a velocidade. E agora eu quero chamar aqui os maridos. Eu quero chamar os maridos e quero chamar as esposas também. Muitas vezes, a tua esposa, marido, diz assim para você, cuidado com tal pessoa. Aí você ignora. Você passa por cima. Você diz, não, isso é bobagem. Daqui a pouco, você se engana, você tem uma perda. Ou, sabe, uma coisa ruim acontece. Tudo foi avisado para você. Tudo foi avisado para você. Deus avisou tudo. Deus revelou antes de acontecer. E você não percebeu o que Deus avisou você. Então, preste bem atenção no que Deus está falando. Preste bem atenção no que o Espírito Santo está mostrando para você. E igualmente acontece com as mulheres. O marido avisa, cuidado com essa sua amizade, não conversa muito, não dá muito acesso. E depois o que acontece? Quando viu, a pessoa já arrancou um monte de dinheiro de você, a pessoa já lhe meteu numa confusão, numa intriga, num problema, que você diz assim, puxa, mas eu não tenho culpa de nada. Mas você foi avisado. Quando nós somos avisados e mesmo assim ultrapassamos os limites, mesmo assim ignoramos os avisos, nós temos perdas em nosso caminho. Nós temos perdas em nosso caminho, nós temos desgaste. E sabe o que é pior? Tem problemas que a gente entra que não consegue resolver da noite para o dia. Eles levam às vezes até anos para serem resolvidos. Tem um ensino que eu lembro sempre, é que um dia de indecisão pode trazer 365 dias de dor de cabeça. Uma decisão mal tomada, só uma, pode levar anos para ser corrigida. Então tudo na vida da gente precisa ser muito bem decidido. Tudo na vida da gente tem que ser pensado, tem que ser orado. Nós não podemos caminhar aqui nessa vida pensando que podemos resolver as coisas tudo de forma rápida e sem pensar, e sem orar, sem consultar a Deus, porque isso vai trazer prejuízo para a gente. Isso vai trazer perda. Isso pode trazer dor. E sabe o que é pior? Tem decisões que você toma que acabam machucando a tua família. Decisões que você toma que pode, por meio daquela decisão, entrar um trauma no coração do teu marido, no coração da tua esposa, no coração dos teus filhos. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, puxa, eu quebrei financeiramente, mas o pior não foi a quebra. O pior foi a minha mulher que não conseguiu mais se levantar disso. Ela tinha uma vida, nós tínhamos uma paz, nós tínhamos uma vida financeira estável, mas ela não aceitou isso e hoje emocionalmente está quebrada. Então tem situações que a gente se mete, tem problemas que a gente se envolve, que não se trata só de você perder um dinheiro,
Se trata das pessoas que são feridas a partir daquilo. As pessoas que são feridas. E um detalhe, é muito importante isso falar para os homens, porque isso mexe. Sabe que o homem não sente muito algumas pancadas da vida, mas a mulher sente mais. Então, quando acontece qualquer problema, eu durante a minha vida, eu experimentei várias vezes isso. Sabe, às vezes as pessoas, elas usam de má fé contra você e lhe machucam. Eu, como homem, me machuca. Mas, sabe, no outro dia eu já estou bem e eu estou firme no meu propósito, eu estou focado em coisas melhores. Mas eu vi que a minha esposa já não se recuperou algumas vezes tão rápido quanto eu. Eu, assim, 24 horas estava em paz e pronto para mais um desafio. Ela já não. E tem gente que chega para mim e diz a mesma coisa. Olha, eu me recuperei dessa traição. Mas ela já está há 10 anos assim. Ela não conseguiu perdoar o irmão, ela não conseguiu perdoar o pai. E aí? É por isso que na vida da gente, nós temos que pensar 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão de cabeça quente. Precisamos sempre orar ao Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo qual que é o melhor caminho. Eu quero que você entenda, Deus sabe o melhor caminho. Sempre, gente. Deus sabe o melhor caminho, Deus sabe a solução para tudo. A solução de todas as coisas, Deus sabe. Deus sabe como sair de uma situação. Deus sabe como você vencer. E esse prejuízo pode representar algo financeiro para você. Mas para o seu marido ou para a sua mulher, isso pode representar outras coisas. Então, temos que entender que a nossa vida precisa estar muito bem alinhada com Deus, para que a perda, o prejuízo, não seja maior do que a gente pode pagar. Certo? Porque se tudo resolvesse com uma conversa, estava tudo certo. Mas tem problemas que não se resolve com uma conversa, que não se resolve com dinheiro. Tem problemas que são de alma, problemas profundos. Aí você diz assim, então qual é a solução para isso? Haver arrependimento da sua parte? Que a partir de hoje você vai tomar uma decisão de consultar mais a Deus, antes de fazer qualquer movimentação, antes de aceitar um relacionamento, uma amizade, um negócio, sabe? Você vai consultar mais a Deus, se posicionar para isso. E depois do arrependimento, você vai, daí para frente, você vai ser uma pessoa mais cuidadosa. E você vai andar no temor do Senhor, sabendo que o Senhor tem as respostas para a tua vida e que ouvir a Ele é o que vai garantir a paz, a tranquilidade, a prosperidade e o futuro teu, do teu marido e dos teus filhos. Segura essa palavra com uma palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você que entrou agora na oração, já liberou a tua declaração profética aqui na oração? Escreve aí, estou firme. Escreve aí, estou firme. Diga isso aí para o mundo espiritual, estou firme. Libera aqui nos comentários, escreve, estou firme, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Nada vai abalar você. Nada vai tirar você desse propósito. Nada vai mexer com você. Você vai se manter firme nesse propósito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Também quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou estar ministrando e no final eu quero fazer uma oração presencial e online contra toda injustiça e contra toda obra de maldade. Toda obra de maldade. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor depois da minha ministração no domingo. E, claro, vou transmitir ao vivo também. Então, eu peço as suas orações. E se você deseja ser um parceiro do nosso ministério e deseja
nos ajudar com os nossos programas de televisão. Nossos programas, eles são mantidos pelo nosso ministério e também pelos nossos parceiros. E se Deus falar ao seu coração de nos ajudar, que Deus te abençoe. Meu muito obrigado e que o Senhor derrame graça e favor sobre a tua vida. Amém? Você pode se tornar um parceiro indo até o meu site, www.ministeriada7.com.br, e ali entrando em contato com a minha equipe ou pegando as informações para ser um parceiro. Eu também quero contar com as orações de todos vocês. Amém? Eu sei que é muitas vezes uma batalha, sabe? Você está num lugar de influência, como a televisão. Mas eu entendo que foi Deus que me colocou lá, existe um propósito de Deus e estou lutando com unhas e dentes para me manter firme o tempo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? É isso que eu quero. Eu quero viver o tempo que Deus tem para a minha vida dentro da televisão. E estou rendido a esse propósito até quando o Senhor quiser. Amém? E se você ainda não conhece esse livro aqui, Café com Jesus, ele é um devocional, uma palavra para cada dia. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Vai ser uma bênção para a tua casa, uma bênção para a tua família. Cada dia tem uma palavra para o teu dia e eu tenho recebido muitos testemunhos desse livro aqui. Então dê de presente para alguém, você mesmo, comece a fazer esse devocional, vai ser uma bênção. Você pode adquirir esse livro através do nosso site e também em muitas livrarias que estão aí pelo país, ok? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Também quero pedir que você compartilhe, amém? Porque essa palavra precisa ser ouvida por pessoas que estão aqui e por pessoas que não estão nessa oração. De repente o Espírito Santo vai colocar no teu coração, você lembrou de alguém, enquanto eu estava ministrando, e você lembrou de alguém que quebrou, alguém que passou por uma situação difícil, alguém que não conseguiu se levantar de algo. Manda para essa pessoa, porque Deus preparou essa palavra para essa pessoa também. Amém? Seja agora um canal de Deus e semeie essa oração. Compartilhe nas tuas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp, seja um abençoador. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você agora. Amém? Diga assim comigo: eu permito essa oração na minha casa. Diga assim: eu permito essa oração na minha casa, na minha vida. Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti agora e eu peço, Pai, visita a injustiça. Visita a injustiça, seja no trabalho, seja na família. Visita a injustiça até mesmo, ó Deus, nessa sociedade. Visita a injustiça, Pai, aonde foi pedido, Senhor, algo para essa pessoa e ela emprestou, mas que agora não há mais nenhuma satisfação, Pai. Não há mais nada de integridade do outro lado. Nós te pedimos, faz justiça e traga restituição. Senhor, eu oro para que toda pessoa que tem sido lesada, toda pessoa que tem sido enganada, toda pessoa, Pai, que tem sido difamada, toda pessoa que tem sido invejada, Senhor, que a bênção do Senhor venha sobre ela.
Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, inclusive por pessoas, Pai, que sofreram na mão de outras pessoas. Senhor, pessoas que sofreram, que foram roubadas, pessoas que foram saqueadas, eu oro para que essa pessoa tenha uma cura dentro dela e que uma força de Deus a levante, uma força de Deus a coloque de pé. No nome de Jesus Cristo eu oro para que a força do Senhor, a força do Espírito Santo de Deus, levante os caídos. Levante a alma daqueles que estão com sede de justiça. A tua palavra diz, Pai, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Senhor, que a justiça do Senhor venha, toque, que essa pessoa receba a bem-aventurança, ela seja bem-sucedida, ela seja próspera, ela dê a volta por cima e que haja uma restauração em todos os sentidos na vida dela, Pai. No nome de Jesus, essa pessoa, Pai, essa pessoa que está enfrentando, Pai, a dor por um filho, a dor por uma filha, a dor, Senhor, por um ente querido. Senhor, toque e restaura. Em nome de Jesus eu te peço. Toque e restaura. Libera do teu poder e do teu favor sobre a vida dessa pessoa e que seja quebrada agora a obra de maldade. Aonde houver uma atuação de demônios contra a vida dessa pessoa, trazendo atrasos, trazendo perdas, trazendo decepções, trazendo doenças, eu digo a todo mal, sai do caminho dessa pessoa. Sai agora em nome de Jesus. E que venha tempos de refrigério, de honra, de promoção e de vida na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus, e com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa oração. E se você puder agora compartilhar com outra pessoa, seja uma bênção para alguém. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui com a graça de Deus e que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais.